Bom dia, o prazer é todo meu, tá aí para falar com os ouvintes e tirar as principais dúvidas sobre essa doença, que é a maior causa de cegueira reversível no mundo. Verdade, Bárbara. Mas primeiro, como que descobre que a pessoa tem catarata, hein, Bárbara? Geralmente no exame oftalmológico a gente já consegue fazer o diagnóstico, né? Uhum. Mas o paciente pode ter alguns sintomas que vai levantar a suspeita, né? O embaçamento visual, dificuldade de dirigir à noite, dificuldade de leitura em ambientes de baixa luminosidade são alguns dos principais sintomas que a gente pode pensar que é o início de catarata ou mesmo até uma catarata mais avançada. Ô, Bárbara, mas o que causa essa catarata nos olhos, hein? O A que causa? catarata, ela é um envelhecimento da lente natural do olho humano. Nós nascemos com o cristalino, que ela é responsável por garantir a nossa visão ao longo da vida. E com o envelhecimento, ela deixa de ser transparente e passa a ser opacificada. É como se tivesse sujado o vidro que a gente tem dentro do olho. E essa sujeira, né, essa opacificação, vai limitar e dificultar a entrada de luz no olho, o que faz com que o paciente apresente esses sintomas que eu comentei no início. Uhum. Isso já é natural? Isso é um processo natural, Natural. fisiológico que a gente fala. Eu brinco com os pacientes Uhum. que só vai ter catarata quem viveu o suficiente para isso, porque Sim. com a idade ela vai acabar aparecendo mesmo. Nossa. E depende de pessoa para pessoa. Não são todas as pessoas que podem ter cataratas. Ou pode? Depende muito da fase, né? A Da gente tem fase. uma porcentagem, por exemplo, acima dos 50 anos, ela é prevalente em 6 a 12% da população. Acima dos 80, a gente tem uma prevalência de 90% da população acima dos 80 anos. Então, com a idade vai aumentando a prevalência das pessoas, então por isso que quanto mais idade tem a pessoa, mais chance da gente encontrar um processo de catarata. E tem tratamento, né? Sim, tem É. tratamento. Hoje, o tratamento disponível é a cirurgia. Como eu comentei também no início, ela é a principal causa de cegueira reversível. Por quê? Porque realizando a cirurgia, fazendo retirada dessa lente que está com problema, e implante de uma nova lente, a gente consegue reabilitar a visão desse paciente. Entendi. E a diabetes pode cegar? Pode contribuir para isso também? Os processos, principalmente de diabetes, né, e algumas outras doenças metabólicas, eles aceleram. Acontece o que a gente chama de catarata precoce. Então, pacientes mais jovens desenvolvem catarata e aí também precisa operar. Aí outra questão em relação ao diabetes é que ela pode fazer machucados que levam à cegueira irreversível, né? Que é um problema da retinopatia, que daí seria outra doença. Mas então, os pacientes com diabetes, geralmente a gente recomenda a avaliação com oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, para a gente prevenir e tratar essas lesões se elas aparecerem. E hoje você atende o quê? Mais jovens, mais adultos, idosos? Como que é em relação a cataratas ali? Catarata, a prevalência é mais comum na população idosa, né? Idosos. A gente, no consultório, na clínica, a gente atende desde recém-nascido até a população idosa. Então, a gente consegue fazer tanto o atendimento pediátrico como da população adulta, adulto jovem, até os idosos. Quando a pessoa chega lá e descobre que tem catarata, fica com muito medo ou não, Bárbara? Isso é o mais comum, assim, né? A gente Uhum. ter o receio da cirurgia, porque Sim. geralmente a gente está falando de pacientes idosos, então já carregam algumas outras comorbidades, né? Diabetes, pressão alta, ou mesmo outras doenças próprias da idade. E o que eu sempre escuto, mas doutor, eu sou muito velho para operar, ou eu tenho medo de mexer na vista. Só que vale a gente lembrar que é a segunda cirurgia mais realizada no mundo e é a cirurgia mais antiga da medicina, né? Foi uma das primeiras cirurgias desenvolvidas e ela tem uma taxa de complicação abaixo de 2%. Então, só para a gente explicar isso aí para o ouvinte, a cada 100 cirurgias que a gente realiza, 2 delas podem ter algum tipo de complicação. E não necessariamente essa complicação vai ser um processo de cegueira ou realmente um insucesso cirúrgico. Existem complicações que são reversíveis e a gente ainda mantém o resultado esperado. Então, é uma cirurgia bastante segura hoje em dia. Com certeza. Mas as pessoas ficam com medo por medo de ficar cego, na verdade. Cego ou cega, né? Por isso que gera tanto medo assim, né? Por isso, né? Com certeza, esse é o maior medo. E aí a gente sempre tem que avaliar junto ao paciente, porque
A catarata ela tem vários estágios. Então a gente tem o início e ela vai progredindo até evoluir ao quadro de cegueira por catarata. Então, quanto maior a gente deixa a catarata, maiores são os riscos cirúrgicos, porque ela tem mais dificuldade de execução. Então, é sempre individualizado da gente conversar com a pessoa qual o melhor momento para resolver isso, para que a gente reduza ao máximo os riscos e garanta a reabilitação dela. Então, é importante lembrar que se a gente não mexer, vai acabar levando a cegueira por conta do processo da doença. E por isso a importância de uma cirurgia, que acaba, Isso, a gente resolve o problema da pessoa. Assim, outra dúvida também bem frequente é, se eu operar, vai voltar? Porque tem uma confusão bastante grande da população em relação a catarata e pterígio. Pterígio é aquela carninha crescida, que o pessoal muitas vezes chama de catarata, que a gente vê externamente no olho, quando cresce uma carninha esponjosa no canto do olho. O pterígio sim pode voltar. A catarata não, a gente operou uma vez, tá reabilitado, a gente não mexe mais nessa cirurgia, porque eu botei uma órtese lá, né, uma lente. Como essa lente é de um material artificial, ela não precisa de reposição e você vai ficar com ela o resto da vida. Toda cirurgia é colocada essa lente? Toda? O único jeito da gente reabilitar é o implante da lente. Porque como eu tô tirando a sua lente natural, se eu deixar sem nada, você vai ter uma visão desfocada. Então, eu tenho que substituir essa lente para garantir que a luz entre e vai focar no lugar certo. E a visão fica 100% depois da cirurgia ou não? Se o paciente não tiver outros problemas no olho, sim. Porque às vezes o paciente já tem um glaucoma ou mesmo uma retinopatia diabética, e aí a gente consegue reabilitar o que a catarata está atrapalhando. Mas os pacientes com os olhos saudáveis, a reabilitação é de 100%. É mais rápido, né? Também, Isso. Né? Demora muito depois da cirurgia para recuperar ali? Como faz? Isso depende do grau da catarata, mas geralmente a partir do 7º dia a gente já tem um resultado bastante interessante de visão. A recuperação no sentido de repouso, ela é de 30 dias com restrição de algumas atividades, né? Mas é um pós-operatório bastante tranquilo, o paciente não costuma ter dor e reabilita a visão bastante rápido. A Camila do Jardim América aqui em Camporão pergunta assim, em relação ao olho dela. Ela tem alguns problemas no olho dela, mas ela não sabe como fazer. Se vai no médico, se não vai, sente dor no olho. Isso é preocupante com essa dor, Bárbara? A gente sempre recomenda que as queixas oculares sejam atendidas por médicos oftalmologistas. É bastante comum as pessoas negligenciarem queixas oculares. E o que é isso? As pessoas não darem importância, né? Tá sentindo um incômodo leve ou uma dor intermitente, né, que vai e volta, ou mesmo uma dificuldade visual que é de um olho só, a gente dificilmente tem o costume de tampar um olho ou outro para verificar isso, né? E às vezes chega no consultório e descobre que não está enxergando de um olho, porque no dia a dia o olho que está em funcionamento normal acaba compensando. Então, é sempre importante, quando tiver qualquer queixa, passar pelo oftalmologista, porque o médico geral, né, ele não tem os equipamentos para poder medir a pressão, ver o fundo do olho, avaliar o que possa estar acontecendo no seu caso. Ou seja, Camilo Jardim América está respondendo sua pergunta, viu? Procure um oftalmologista, né? Não deixe piorar essa dor, porque se piora pode ser algo bem mais grave. Com certeza. A gente não sabe, né? Às vezes chega numa situação que já teve a perda visual, a gente não tem muito o que fazer. Tá certo. A Marilda também está participando aqui. Marilda, muito obrigado pelo carinho, viu? Bom dia a você também. Tá falando aqui, doutora, sou a Mari do Jardim Paulino, tenho 70 anos e tô com a vista turva, ela disse aqui, enxergando bem de perto, mais de longe, tipo 2 metros. 2 metros, ela quis dizer aqui, né? Tudo fica fosco. Será que é cataratas ou não? Essa é a pergunta da Mari do Jardim Paulino. Obrigado pela participação. Bom dia, Mari. Obrigada pela pergunta. E isso é o quadro clássico de catarata, né? A gente, quando passa dos 40 anos, a gente começa a ter aquela dificuldade de visão de perto, né? Que o braço fica curto. Então, quem não usa óculos passa a precisar usar um óculos de perto. E quem já usa passa a usar um óculos multifocal, que a gente fala, que tem o grau de longe e de perto. E aí, conforme a catarata vai aparecendo, a gente tem essa inversão. A visão de longe acaba piorando e a gente volta essa visão de perto. Como o cristalino é uma lente, a hora que ele muda a densidade dele, que é o que a opacificação faz, ele volta a ter poder bom para perto.
E aí, isso é bem engraçado da queixa dos pacientes. Fala, doutora, voltei, não tô mais precisando do óculos de perto, mas de longe tá muito embaçado. Então, existem alguns tipos de catarata, né? E a classificação é dependendo da região do cristalino que tá acometida, e esse sintoma é clássico de uma catarata nuclear, que é uma catarata que vai piorar a visão de longe, mas melhora a visão de perto. A gente acaba descartando o óculos para perto. Ou seja, Mari, então, procurar um oftalmologista o quanto antes. Com certeza. Muito obrigado, viu, Mari, do Jardim Paulino, nos acompanhando aqui no Café da Manhã. Obrigado pela sua participação. Você pode mandar sua pergunta, viu? 99940-9494. A Bárbara vai responder a sua pergunta aqui também. Você falou, né, sobre a cirurgia de risco, né? Que em 100, 2 pessoas acabam sofrendo com a cirurgia. As demais, 98, passam tranquilo na cirurgia, né, Bárbara? Com certeza, é um procedimento, assim, de alta complexidade, né, no sentido de que a gente precisa de um material específico, a gente opera sempre na oftalmologia associada a tecnologias, a gente tem equipamentos que auxiliam a gente na cirurgia, mas é um procedimento de baixo risco, apesar da alta complexidade, né? Então, a reabilitação é uma cirurgia que é muito gostosa para o cirurgião, né? A gente tem um paciente aí que está com uma dificuldade, a hora que a gente tira o tampão, ou mesmo os pacientes que não precisam do tampão no pós-operatório, ele já levanta em poucas horas, ele já está enxergando melhor do que antes. Então, isso é muito gratificante para a gente e de trazer qualidade de vida, né? Eu brinco que a cirurgia é depois, né? É difícil a gente vender essa ideia antes, né, pra pessoa. Às vezes ela tem muito mais receios do que entende o benefício da cirurgia. Mas sempre no pós-operatório a gente tem esse feedback positivo e aí melhora na vida. E os estudos já mostram hoje, né, como a gente tá tratando de população idosa, os benefícios da cirurgia de catarata, né? A gente previne a síndrome da fragilidade do idoso, que são os riscos de queda, riscos de demência. Então, a cirurgia de catarata se mostra positiva nesse sentido, de ajudar a evitar esse envelhecimento mais doentio, assim. Quando o paciente chega lá na clínica, qual o primeiro sintoma que ele fala ali? O que ele está sentindo quando tem cataratas ou não? Quando ele chega lá? A gente tem duas situações. A catarata que progride um pouco mais rápido, então esse paciente passa a perceber essa mudança de visão. Então, assim, eu estava enxergando e nos últimos meses eu percebi esse embaçamento progressivo. Então, a catarata geralmente ela é progressiva. Em outros casos, como ela foi crescendo muito devagarzinho, e a gente está falando de uma população que muitas vezes começa a diminuir as atividades por conta da idade, às vezes ela nem percebe. Ela vai perceber só em consultório. Era que a gente tampa um olho ou outro para fazer o teste de visão, que ela percebe que ela não está enxergando como antes, né? Então, existem esses dois pacientes que podem chegar, mas geralmente a queixa é embaçamento para longe, igual a Mari trouxe pra gente o relato dela. Entendi. Maravilha. São várias perguntas aqui, o pessoal falando se qualquer dor é sintomas de cataratas ou não. A Vera também está perguntando, a Vera do Centro de Campo Mourão, muito obrigado, dona Vera, pela participação. Ela perguntou assim, o causa coceira nos olhos e muita secura. Ela tem coceira nos olhos e muita secura. Se é um sintoma de cataratas também. Não é um sintoma de catarata, mas é um sintoma bastante comum na terceira idade também. A gente tem a lágrima, que é responsável pela lubrificação dos nossos olhos, né? Então, toda vez que a gente está piscando, a gente está produzindo mais lágrima e isso vai estar umidificando o seu olho. E com o passar da idade, essas glândulas que produzem, elas se tornam ineficientes. Então, a gente tem a principal causa de síndrome do olho seco é na terceira idade também. Isso tem tratamento, né? A gente usa alguns colírios e algumas pomadas que podem ajudar o paciente para fazer com que essa glândula passe a produzir glândula naturalmente de novo e o paciente não tenha esse sintoma. E a coceira geralmente se dá ou no início da manhã ou no final do dia, que é o período em que a gente tem mais deficiência da lágrima. Mas é normal, então? Pode acontecer na idade, a gente precisa tratar para melhorar, mas não tem relação com a catarata. Ah, entendi. Muito obrigado, dona Vera, pela participação. Pergunta respondida aqui também. Oi, eu sou a Neinha de Campo Mourão, gostaria de saber, a gente tem 44 anos, só está enxergando de longe, a gente não usa óculos, pode acontecer de piorar ou só fica naquilo mesmo? É a pergunta da Neinha. Tem 44 anos, mas não usa óculos, se piora, se não piora?
Tem alguma dificuldade para perto ou não? Isso. Só para tá perto. enxergando de longe. Essa dificuldade é aquele problema que eu expliquei. Uhum. Essa é a primeira fase do envelhecimento do cristalino, é quando ele perde elasticidade e a gente fica com o braço curto. Eu brinco que tem que afastar os objetos de perto para ver. Também é progressivo isso, mas é uma alteração facilmente corrigida com óculos. Então, a gente passa um óculos para perto, esse paciente passa a conseguir ler com o uso do óculos de perto. Só o óculos resolve não, né? Resolve, só o óculos resolve nesse caso. Se não tem catarata, só o óculos resolve. O certo é passar para o oftalmologista, Sim. né? Doutora, onde fica então a clínica aqui em Campo Mourão, hein? Então, nós estamos localizados no Centro Médico, Rua São Josafá 1418, terceiro andar, sala 36. Quem tiver mais dúvida, que não conseguiu ser respondida, eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram hoje, a respeito do que a gente conversou hoje. Então, é @oftalmologiabarbara, para quem quiser ir lá conversar com a gente, tirar suas dúvidas, não só de catarata ou de algum outro problema ocular. E para contactar a gente, tanto o WhatsApp como o fixo é o 35235690. Como você disse, não deixar piorar, né? Com certeza. Prevenção é o melhor remédio, né? Com certeza. Bárbara, muito obrigado pela sua participação no nosso café da manhã, viu? Obrigada a você, Laudelino. Foi um prazer estar aqui, interagir com os ouvintes e eu estou sempre à disposição. Maravilha.